Então a gente teve um pequeno surto, assim, né, eu e a Letícia, né, de que a gente, não vamos mais trabalhar com velhas. Vamos ver onde que esse tema pode nos levar. Ou assim, o que a gente pode, então, na técnica, trabalhar. E a Letícia, mas a gente, quem sabe, porque eu vim de lá do curso e a gente tinha que trabalhar pegar uma figura específica. A coisa de velha não dá, velha é muito abrangente, pode ser uma velha médica, pode ser uma velha benzedeira, uma velha curandeira, não dá, tem que ser uma coisa específica. Daí eu vim com essa angústia para o Thiago e falei para ele, quem sabe a gente trabalha com as cantoras, né? Porque a gente já tinha essa ideia de trabalhar com a música, independente se fosse cantoras ou não, de ter a música delas cantarem, da música aproximar uma da outra, e da música ser um momento onde elas lembravam do passado e tal. E eu falei, por que a gente não vai atrás de cantoras, né? A gente não foca nas cantoras para ter uma pesquisa de campo mais focada, né? Focar em uma história, né? Então, vamos então se atirar na coisa das cantoras. As cantoras da época do rádio, as cantoras antigas, cantoras, né, porque existiu no Brasil essa época, né, do rádio, né, que foi assim um grande momento na história do país, né, em que, imagina, as cantoras do rádio eram assim as detentoras de todo o glamour, assim, e sucesso e dinheiro. Era uma das coisas mais importantes quando não existia televisão ainda, né? Ser cantora de rádio e ser rainha do rádio, as coisas assim. E duas histórias, uma história em específico que chegou até nós pelo nosso orientador, o professor Irion Nolasco, de duas cantoras muito conhecidas na época e que tiveram tudo, foram assim uma das maiores cantoras, né, da época do rádio, duas irmãs, Dircinha e Lindinha Batista, e que morreram de uma forma muito triste, muito pobre mesmo. E a história do fim da carreira e do fim da vida delas é uma história muito triste, porque tiveram absolutamente tudo e terminaram com absolutamente nada. Nós passamos praticamente um ano fazendo esse trabalho juntos, eu como orientador e eles como alunos, e foi um trabalho que me deu uma grande alegria, uma grande satisfação em ver o final altamente poético escolhido pelos dois, e não óbvio absolutamente, sobre as cantoras do rádio, que foi um fenômeno enorme no Brasil na década de 50, durante a década de 50 e até parte da década de 60, para depois dar lugar aos astros de televisão, né? E eles fizeram isso magnificamente, com uma capacidade poética de transformar uma vida glamurosa das estrelas do rádio, como Nora Ney, Elisete Cardoso, etc., dessa época de ouro do rádio nacional, em uma história pungente e altamente humana, maravilhosamente humana. Tinha cor de um céu de outubro de manhã, e era sempre cantada a aurora em meu jardim, e foi assim pra mim aquela temporada. Sob os pés as pétalas traçavam os meus destinos, nos cetins mais finos repousava o esplendor da minha vida em flor, qual jasmim perfumada. Em menos de 50 anos, fizemos alterações no planeta mais profundas que em toda a história da humanidade. Metade das florestas desapareceram, os recursos hídricos se tornaram escassos e as nossas fontes de energia não são sustentáveis. Ainda não compreendemos que estamos caminhando em um ritmo mais rápido do que o planeta pode sustentar. De 15 de junho a 23 de julho, visite a exposição Desenvolvimento Sustentável porque a biodiversidade, a energia, no Museu da URGS. Num oferecimento de cremes Verma,
A hora certa, 17 horas e 57 minutos. E dentro de instantes... Então, eu acho que a questão do texto já começa a se entender, né? Que a gente não tinha nenhum texto dramático, e a ideia também não seria essa, né? Da gente ter um texto dramático tradicional que a gente seguisse ele e montasse um espetáculo. A gente começou a entender, então, que a gente partiria do nada. Que a gente tentaria, né, e até hoje, né, apresentando, e cada dia a gente ainda tenta construir essa dramaturgia. Porque a gente, nesse espetáculo nessa criação se torna autores, né? Trabalha com essa questão da autoria, né, de uma dramaturgia cênica. Mas o que mais me impressionou foi que nessa disputa estava nada mais, nada menos do que o Lupe! Ele se tocou porque disse que acreditava em mim. Eu ganhei títulos e títulos e títulos e títulos e mais títulos. E chegamos no momento em que a gente viu que não estava dando certo, de novo. E que o nosso orientador, que no início tinha achado maravilhoso o que a gente estava fazendo, criação, criando, chega no momento, né? Não tá legal. E mais uma vez a gente entrou em desespero. Se tu faz um trabalho só em linha reta, entende? É uma comédia do princípio ao fim, entende? É um trabalho que não tem ele, como é que eu vou dizer, ele é limitado, né? Agora, se tu faz as pessoas irem e chorarem e logo depois chorarem, entende? As pessoas vão sair dali com uma experiência muito profunda, muito... E ela vão sair disse, tocadas. não, dali, topo. Entende? Elas vão se divertir. E aí ela veio também fazer parte da equipe. Bastante, né? Então, mas vai chegar um momento em que elas vão se emocionar também com trabalho, né, desse projeto, a flora do interior das personagens. A partir de todo o material que a gente já tinha construído. E isso eles fizeram tem um muito olhar bem. de fora que nos Dentro desse material não era organizar. só desse tom caricato, tinha uma outra, tinha coisas da relação realmente, tinha muito material e que a gente não estava conseguindo mais administrar esse material, sabe? Não tinha mais capacidade de ver de fora esse material. Então a gente pensou em chamar a Júlia Rodrigues, que entrou para nos dirigir, que já tinha trabalhado com o Cláudia Thiago, Debem, ela veio trabalhar com a gente, fazer a luz do espetáculo. E a gente pensou em chamar a Júlia Visto para que ela era a iluminadora contratada, né, pelo Departamento de Arte Dramática para criar a iluminação dos espetáculos de conclusão de curso, né, que fazem parte da mostra de teatro do DAD. Então, ela veio junto com a gente, assistiu os ensaios, a gente explicava mais ou menos, a gente quer, né, tem mais ou menos a ideia de fazer assim, assado, como se fosse um baile, uma luz de baile, enfim, ela foi pegando as ideias e foi experimentando e a gente foi construindo junto. Daí a Cláudia foi trabalhando dentro dessas ideias mesmo, assim, que a gente ia passando para ela foi assistir alguns ensaios e a gente ia conversando com ela sobre essa ideia dos momentos mais de glória, que a gente canta, nesses momentos de glória, uma luz mais geral, mais aberta, nos momentos que a gente está contando sobre coisas da vida e dando textos mais intimistas, os focos mais fechados, que seriam essa ideia, de certa maneira, a ideia original que a gente tinha mesmo, de ter esses momentos da glória, que elas cantam, que elas brincam, que elas se divertem, que é um momento de felicidade, e os momentos mais introspectivos, mais sozinhas mesmo, mais em casa e mais nós dando esse texto de uma maneira mais introspectiva. Né? Com paciência eu perguntei a ela, com paciência eu perguntei a ela. Queres ir para as minhas terras? Ou para as terras do pai dela? Durante todo o processo, a gente sempre colocou muito fortemente, muito pontualmente a questão da música, né, no projeto. Porque a música, né, como a música como um virtualismo do tempo, né, ela tem muito disso, né? A gente escuta uma música, a gente é como se viajasse num tempo, né? Fosse de um tempo até outro, ficasse... Então, essa brincadeira, essa relação que a gente tem no trabalho com o tempo, né?
a gente percebe que na música ela é muito forte. Então a gente achou que a música ela teria uma importância muito grande. Eu